Meus irmãos e minhas irmãs, neste segundo vídeo nós meditamos e com muita alegria, com muito carinho, com o coração muito agradecido por estarmos juntos hoje mais de uma vez, nós meditamos o Evangelho da Vigília, que é aquela missa celebrada à tarde. Nós temos 3 celebrações para o dia de hoje. Uma de manhã, própria para o dia 24, esta da vigília, que é feita na parte da tarde, e a missa da noite. São 3 celebrações diferentes e é a riqueza da palavra de Deus oferecida como um banquete pela Mãe Igreja na liturgia. Então, muito obrigado a você que já acompanhou o primeiro vídeo. Muito obrigado a você que vai compartilhar, curtir, comentar. Você que tem essa delicadeza de encaminhar essas pequenas catequeses aos seus conhecidos, aos seus contatos, que compartilha nas redes sociais. Muito, 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 muito obrigado mesmo, de coração. E este segundo vídeo medita o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 25. Ele às vezes aparece nos 2 formatos, o completo ou o mais curto, mas nós optamos pelos 25 versículos do capítulo 1, que é aquela bonita narrativa de Mateus sobre a origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Só nesse primeiro versículo, praticamente temos toda a teologia, porque Jesus, que é o nome do Senhor, é aquele que salva, é o nome que o anjo vai dizer tanto para Maria, se olharmos por Lucas, ou então a José, como nós ouviremos nesse relato. Mateus 1, 1 a 25. Cristo é a mesma coisa que Messias e significa ungido. Ungido, escolhido, enviado, é aquele que nós estávamos esperando. Temos presente que Mateus é aquela comunidade formada por pessoas que aderiram à fé e que vêm do judaísmo diretamente. Então, eles conheciam todas as promessas. Eles sabiam da esperança de Israel por um Messias Salvador. Ainda que nas Escrituras existam vários modelos, por assim dizer, de messianismo, Lucas e Mateus, os autores sagrados, entendem e conseguem entender, e é bom nós entendermos também, que Jesus escolhe o messianismo de Isaías, do servo sofredor, e não aquele triunfalista, imperador que vai apenas devolver o poder terreno de Israel. Quando ele diz filho de Davi, é muito importante isso, porque Davi é o grande rei, é aquele que disse com todas as letras que alguém da sua descendência iria assumir seu trono para sempre. Então, nesse filho de Davi, ainda que Jesus não goste muito desta palavra, porque reflete essa dimensão triunfalista e de poder, está aquela certeza do reino, que não é mais de palácio, de castelo, de exército, de guerra, de coroa, de riqueza, de tesouro, de carruagem, de corte, de pose, mas é o reino do amor, o reino da paz, o reino da justiça, o reino da partilha, o reino da mão estendida, o reino da solidariedade, o reino da bondade, o reino que inverte, que vira do avesso aqueles valores que aos olhos do mundo são tão importantes, pose, status, dinheiro, e que na verdade tudo isso passa, e o que realmente fica é o amor e as boas obras que nós fazemos. E ele diz ainda que não é só filho de Davi, é filho de Abraão.
E essa informação para a comunidade de Mateus, vinda do judaísmo diretamente, é muito importante, porque Abraão é pai da fé. Abraão é aquele que recebeu a promessa que na sua descendência seriam abençoadas todas as gerações. Então, Jesus é descendente também de Abraão, do pai da fé, pai nosso, dos cristãos, pai dos queridos irmãos mais velhos, os judeus, e pai dos mais novos, dos irmãos mais novos, dos muçulmanos. As três grandes religiões monoteístas que têm no grande Abraão o seu fundamento, que nos leva a Allah, como chamam os muçulmanos, ao Senhor, como chamam os judeus, ou então, como nós dizemos, como aprendemos com Jesus, ao nosso paizinho, que é o Deus do céu. E após esse primeiro versículo muito forte, vem toda aquela geração que há poucos dias nós comentávamos, com todos aqueles nomes que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José, Judá, e assim vai indo até chegar em Jesus. São não só aquela árvore genealógica, mas para mostrar Deus agindo no meio do povo. Deus agindo no meio da história, na história. Deus não fica na estratosfera, longe de nós, acima de nós. Não, ele age no meio de nós, age no dia a dia, no cotidiano. Ele se vale de pessoas, e nem sempre de pessoas tão boas, tão corretas, tão perfeitas. Nós lembrávamos, se for pegar nome por nome desse, tem pessoas que não foram lá tão santinhas, tão certinhas, mas ele usou desses também para dizer para nós que tudo é oportunidade de salvação. Tudo Deus age em salvação. Coloca-se ali o nome daquelas mulheres. Então, Tamar tem aqui, nós temos depois a mulher de Urias, a Betsabeia, tem Raabe, tem Ruth, que além de serem estrangeiras, tem as que são prostitutas, tem as que são adúlteras. Então, mas muda o sistema de pensamento daquela comunidade que agora segue não mais apenas a lei antiga, a lei primeira, mas segue o ensinamento de Jesus, que valoriza todos e todas as oportunidades, que ele vem para salvar a todos. Como eu gosto sempre de lembrar da vocação de Mateus, que ele não vem para quem está sadio apenas, ele vem para os doentes, porque são os doentes que precisam do médico. Nessa bonita sequência, quando chega, aí é bom lembrar que no tempo eles só marcavam os homens. Mateus, ao colocar as mulheres nessa linha genealógica, ele está lembrando a mudança que está acontecendo agora com o tempo de Jesus. Todos são incluídos, ninguém fica de fora. E isso se prova quando chega na hora de falar de Jesus, ele vai dizer que foi Jacó que gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Não coloca José como o genitor, o gerador, aquele que deu a vida para Jesus, mas sim Maria. Então aí já está a mudança. E no finalzinho do texto, a partir do 18º versículo, quando ele começa a contar a origem de Jesus, veja, são duas vezes a palavra origem, livro da origem, e no 18, origem de Jesus, ele começa contando Maria, coloca a figura da mãe, coloca como que ela recebeu a ação de Deus, estando prometida a José, e aí fala todo o papel fundamental de José. Se no vídeo anterior nós lembrávamos que uma figura muito importante é Zacarias, o cantor das bênçãos de Deus, nós agora falamos de José, o guardião. Aquele justo homem que não quis abandonar sua mulher,
ainda que tivesse dúvida, ainda que tivesse perturbado, ainda que estivesse assustado, porque era uma situação que ele não entendia, ele estava pensando muito. O homem do sonho, que nos convida a entrar no sonho de Deus, e esse sonho a gente não sonha dormindo, a gente sonha acordado, com os pés bem no chão. Esse sonho é o sonho da salvação. E essa salvação não acontece só no depois, quando terminamos nossa jornada. Essa salvação já começa aqui e agora, quando todo mundo tem o que comer, quando todo mundo tem um lugarzinho para morar, quando todo mundo tem uma decência para estudar, que tem saúde, que tem dignidade, que tem proteção, que pode andar com respeito por onde for, cuidando uns dos outros. E esse texto, depois de dizer que José aceita Maria por sua esposa, que ela é a realização das promessas, porque ela está trazendo o Deus conosco, ele dá o nome, a única função dele, dar o nome, porque precisava o pai dar o nome. Se lembram que lá de João foi Zacarias, ainda que Isabel tenha dito o nome dele é João, Zacarias escreve na tabuinha o nome dele é João. Aqui também José dá o nome para o menino gerado do Espírito, o menino Jesus. Então, com essa bonita experiência agora já de tarde, já estamos de tarde, vamos acolher como José acolheu Maria, não vamos ter medo de acolhê-la, porque ela não toma o lugar de Deus, ela não é deusa, ela é só simplesmente instrumento, como você e eu podemos e devemos ser instrumentos. E assim acolhemos o mistério do Natal, que já está no nosso coração, na nossa alma, que não é só os presentes, mas sim a presença do Deus Salvador na nossa vida. Fique com Deus, Deus te abençoe, um ótimo Natal e daqui a pouquinho vem o terceiro vídeo que nós vamos fazer com a reflexão do terceiro evangelho do dia de hoje. Até depois, queridos amigos.